Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, né? Fala galera, fala indivíduos, fala alunos pro Enem, estamos aqui mais uma vez, né? Sempre um prazer inenarrável. Eu tenho que falar inenarrável, teve um dia que eu dei uma aula e eu não falei esse inenarrável no começo, recebi várias mensagens no Instagram. Tá tudo bem, professor? Você tá chateado hoje? Você não falou que era um prazer inenarrável? Então é um prazer inenarrável estar com vocês, tá? Pra gente falar agora de filosofia e falar agora sobre o liberalismo, né? O liberalismo que a gente já citou ele em algumas aulas já atrás, mas nós vamos fazer uma aula só para falar sobre liberalismo e sobre aquele liberalismo clássico mesmo, aquele liberalismo do século XVIII, que é realmente aquele conteúdo que cai nas provas de vestibular, que cai na prova, que cai aí na prova do Enem. Belezinha, galera? Tudo bem com vocês? Boa noite, Maria Paula, Maria Vitória, a Pietra, né? O pessoal todo que está entrando por aí. Meus queridos, olha só. Quando eu falo com você sobre liberalismo, eu falo de uma corrente política, mas também uma corrente econômica. Ou seja, o liberalismo ele é uma corrente de pensamento social que tem esses dois encaminhamentos, a parte política e a parte econômica. Quando eu falo desses dois encaminhamentos, é porque o liberalismo é uma corrente de pensamento que se inicia sendo política. E se inicia simplesmente falando sobre as questões ligadas a Estado e a governo, por isso, política. Posteriormente, começa a falar de dinheiro, de economia. Ou seja, é uma corrente de pensamento ampla, que aborda duas das esferas talvez mais importantes de nossa vida social, que é a política e a economia. Vamos começar te explicando a parte política, que é a parte inicial. E essa parte política tem como seu grande nome a figura do John Locke. John Locke, para quem não se lembra, já que já falamos dele em aulas anteriores, ele é um autor que nasce no ano de 1632, ele morre no ano de 1704 e é um autor que vive no século XVII e início do século XVIII. Ele, como um autor liberal, já que eu estou te dizendo que ele era um liberal, ele era um autor que era contrário ao absolutismo, ou seja, o liberalismo, ele é uma corrente de pensamento político que ele se inicia e uma das grandes pautas iniciais que ele tinha era ser contrário ao absolutismo. Ah, Leandro, mas ser contrário ao absolutismo, e daí? Os iluministas também eram. Sim, o John Locke também é iluminista, ou seja, ele é contra o absolutismo. Agora, o John Locke, ele é contra o absolutismo, mas ele também vai propor uma alternativa a esse absolutismo. Então, vamos organizar as ideias. John Locke, o grande pai do liberalismo político, o grande fundador, o grande autor responsável pela fundação desse novo modelo político. E esse modelo político, ele tem como sua motivação número 1 para ser criado, se opor ao absolutismo. O que era o absolutismo? O modelo absolutista, o modelo político absolutista, é um modelo que tem uma forma de governo que centraliza todo o poder nas mãos de um único indivíduo.
que centraliza todo o poder nas mãos de uma única pessoa. Ou seja, quando eu falo para você sobre absolutismo, eu estou falando de um governo que tem todo o poder centralizado nas mãos de um único indivíduo e esse indivíduo comanda, governa, manda por si só. Se ele comanda, governa, manda por si só, automaticamente esse indivíduo, ele é um indivíduo que concentra nele todo o poder, por isso absoluto. O John Locke vai dizer, cara, um governo em que o indivíduo concentre todo o poder não vai dar certo. E um governo onde esse cara tenha todo o poder sobre tudo vai dar menos certo ainda. Então ele vai, de alguma forma, propor uma alternativa que seria esse modelo liberal. O modelo liberal, o modelo do liberalismo, ele surge para ser opositor a essa ideia de um poder centralizado nas mãos de um cara só. Depois ele vai, evidentemente, se adaptar. Mas vamos lá, vamos falar mais de algumas coisas sobre o que o John Locke pensava. O John Locke, ele acreditava que o ser humano é detentor de direitos naturais. O que significa dizer que ele é detentor de direitos naturais? Significa dizer que ele acreditava que o ser humano e todos os seres humanos nascem com direitos naturais. Direitos naturais esses que são a vida, a liberdade e a propriedade. Ué, Leandro, como assim? O John Locke acredita que todo indivíduo, independente de quem ele seja, de onde ele mora, de quem ele é, todo indivíduo nasce com alguns direitos naturais. O que são direitos naturais? São direitos intrínsecos à minha existência, que são meus, nasceram comigo. Que é o direito a ficar vivo, a ter minha propriedade privada e ter ela garantida. A liberdade. Quando ele fala da liberdade, ele fala de 3 tipos de liberdade. A de expressão, a de pensamento e a liberdade de culto. Liberdade de culto significa liberdade religiosa. Olha o que ele falava sobre isso. Coagir as pessoas em nome de uma religião seria um modo impróprio e ineficaz de difusão da fé. A crença religiosa não pode ser imposta, porque a coerção e a perseguição não são úteis para convencer o entendimento humano. Ou seja, para ele, nós devemos deixar as pessoas serem livres para tudo, para falar, para se expressar, para pensar e para ter uma religião. Ele acreditava no seguinte, ele acreditava que se eu garantir esses 3 direitos, a vida, a propriedade e a liberdade, eu estou garantindo por tabela o direito à felicidade. Porque eu dou direção para que as pessoas possam buscar sua felicidade de forma livre, possam buscar sua felicidade de forma própria. Então, o John Locke, ele é um autor que está colocando a sementinha para aquilo que a gente vai chamar de liberalismo, uma alternativa ao absolutismo. Porque se eu tenho a crença de que o indivíduo nasce com esses direitos, ele é livre, não pode ter um governante absoluto. Não pode ter um cara que mande em tudo, porque se esse cara manda em tudo, ele mandar, por exemplo, que eu tenho que ter a religião dele. Ele está tirando minha liberdade. Se esse cara mandar, por exemplo, que eu não possa me expressar publicamente, ele está tirando a minha liberdade. Se esse cara, por exemplo, resolver matar as pessoas, ele está tirando a minha vida. Então ele começa, a partir disso, a discordar, ou a pelo menos, se colocar numa posição oposta ao então modelo absolutista. Só que repara comigo uma coisa, agora eu quero a sua concentração. Indivíduo, olha para mim. John Locke. Liberal. Se ele é liberal, ele é contra o absolutismo. Ele é contra o absolutismo e acredita que todos nós nascemos com direitos. Tá, Leandro, mas beleza. Ele não quer um governo que mande em tudo, que tenha uma pessoa que mande na coisa toda. Mas o que ele quer então? Ele quer um Estado, ele quer um governo que tenha poderes limitados. Ele quer um Estado e um governo que tenha limites daquilo que ele pode fazer. A lógica lockeana é a lógica de um Estado menor. O que significa um Estado menor? Um Estado que intervenha menos na vida das pessoas, que não tenha um poder absoluto, total, que não tenha um poder sobre tudo. Ele quer um Estado que tenha limitações. Ué, como assim limitações? Que ele tenha limites para aquilo que ele possa fazer. O que ele quer que o Estado possa fazer? Primeiro, o Estado deve garantir os direitos naturais. Então o Estado ele deve garantir, por exemplo, o direito à minha vida. Deve garantir o direito à minha liberdade, deve garantir o direito à minha propriedade privada. Ou seja, o Estado tem que ter essa capacidade de garantir para mim esses direitos de vida, liberdade e propriedade.
Além disso, além dessa relação, ele vai defender que o Estado, né, também tem que gerar proteção interna e externa. Como assim proteção interna e externa? Proteção interna significa o famoso poder de polícia. O Estado tem que garantir a proteção interna dos indivíduos. Para quê? Para não deixar que ninguém tire minha vida, nem para deixar que ninguém roube ou tome a minha propriedade privada. Agora, o Estado também tem que gerar um processo que é a proteção externa. Proteção externa é, por exemplo, as Forças Armadas. Impedir que invasores externos venham a tomar o meu território. Agora, repara que ele está colocando aquilo que para ele o Estado tem que ofertar. Além da questão da proteção interna e externa, além da questão dos direitos naturais, ele fala de uma outra coisa, que é a capacidade que o Estado tem que ter de resolver conflitos imparcialmente. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu tenho uma briga com a Mariana Borges Araújo da Silva, que está no chat ali. Eu e Mariana Borges estamos brigando, a gente não se entende, a gente não se resolve, nós estamos num conflito claro. E aí, o nosso desentendimento faz com que a gente resolva brigar. Uma hora a gente vai precisar se resolver. Só que assim, o que eu penso e o que ela pensa, a gente discorda. Os meus amigos concordam comigo. Os amigos da Mariana Borges concordam com ela. Nós estamos discordando. Aí, meu querido, tem que ter um juiz imparcial. Como assim um juiz imparcial? Alguém que venha de fora para realizar julgamentos. Alguém que venha de fora para, de alguma forma, decidir quem está certo ou quem está errado. E aí é o que a gente chama hoje em dia de sistema de justiça. O sistema judiciário ou o sistema de justiça, ele resolve-se, né, ou ele serve para resolver os conflitos imparcialmente. Ah, Leandro, mas não funciona tão bem. Não, a gente não está entrando aqui na parte prática, e sim na parte teórica. O surgimento do sistema de justiça é para a resolução de conflitos que não conseguem ser resolvidos pelos indivíduos participantes dele. Então o que o Locke está dizendo para a gente? Olha, absolutismo não funciona. Absolutismo não está de boa. E se o absolutismo não funciona, se ele não está de boa, nós precisamos de uma solução para ele. A solução vai ser um sistema liberal. Um sistema liberal é um sistema em que o Estado não é mais absoluto. É um Estado que tem limites. Que limites são esses? Ele vai garantir os direitos naturais, ele vai garantir a proteção interna e externa, ele vai resolver os conflitos de forma imparcial. Ah, Leandro, mas o Estado tem que garantir, por exemplo, moradia para as pessoas? Não, não está aqui, não tem garantia. Ah, Leandro, já tem que garantir saneamento para as pessoas? Não, as pessoas que vão conseguir buscar isso por conta própria. A ideia, né, do Locke é que o Estado tem que ser menor. Menor porque ele tem que intervir menos, deixar as pessoas conseguirem buscar as coisas por conta própria, por sua própria possibilidade, por sua própria vontade. Vou parar por aqui rapidinho para responder perguntas e já voltar. Vivian, professor, existe algum país absolutista hoje em dia? Cara, existe. Existem alguns países, por exemplo, como a Arábia Saudita, como Brunei, né, Butão, são alguns países absolutistas. São países que têm um outro modelo absolutista, mas sim, existe. Luca, professor, qual era a posição do Locke em relação ao escravagismo? Então, muitos relatos que ele era um traficante de escravos, né? E aí você fala, ó, Leandro, mas se ele era um traficante de escravos, como ele defendia a liberdade? Ele não entendia os padrões sociais da época, por mais absurdo que isso seja, ele achava que aquelas pessoas não eram indivíduos, né? Para você ver o tamanho do problema, mas aí é outra discussão. Luiz Felipe, mestre, o liberalismo tem alguma relação com o contratualismo? São coisas diferentes. Contratualismo é uma forma de analisar a origem do Estado. Liberalismo é um modelo de prática política, tá? Vamos seguir aqui. Meus queridos, e aí você repara o seguinte, esse discurso do Locke de um Estado menor, de um Estado que intervenha menos, é um Estado que defende, né, interesses burgueses, evidentemente. Esse modelo aqui, ele vai acender um alerta, ele vai acender uma luz, sabe aquela lâmpadazinha igual os desenhos animados? Tum! Sabe aquela lâmpadazinha? Então, em um cara, que é esse cara aqui, chamado Adam Smith. Adam Smith, ele é um liberal. Adam Smith é um liberal econômico. Então eu quero que você entenda o seguinte, quando eu falo liberal político, eu estou falando do Estado, do governo. Quando eu falo liberal econômico, eu estou falando da economia, né? O Adam Smith, ele concorda com tudo que o Locke falava.
tudo que o Locke falava. Ele achava realmente que o absolutismo era um absurdo, ele achava realmente que tem que ter um Estado com menor participação, ele acha que o Estado tem que ter limites do que ele pode fazer, a proteção, os direitos naturais. Só que o Adam Smith vai encaminhar a sua preocupação teórica para a questão da economia. Como? De que forma? Primeiro, ele vai escrever esse livro aqui. Esse livro, que é um grande clássico, né? Um livro bem difícil de ler, tá, gente? Quem já parou para ler em algum momento esse livro na vida vai saber que é um livro complexo, robusto, é um livro que exige de você um tempo ali sentado com o mundo na cadeira para realizar a leitura. Esse livro aqui do Adam Smith chama-se A Riqueza das Nações. E esse livro aqui, ele quer explicar nesse livro exatamente o que o nome do livro diz. Como as nações ficam ricas. Ué, Leandro, como assim? O Adam Smith ele quer entender como que uma nação enriquece, como que uma nação ganha dinheiro, como que uma nação consegue o seu enriquecimento. E você talvez olhe para isso e pense, ué, Leandro, enriquece ganhando dinheiro, ué. Tá, mas como? Como? De que forma? E aí o Adam Smith vai olhar para aquelas nações que eram ricas na época que ele está escrevendo. Ele escreve durante o século XVIII. Ele vai olhar para as grandes nações europeias, nações como a própria Inglaterra, que é o país dele, nações como Portugal, nações como a Espanha, e vai olhar para aquilo e falar, cara, as nações estão enriquecendo errado. Ué, Leandro, por que enriquecendo errado? Porque as nações estão enriquecendo de uma forma que o Adam Smith considera que não é uma forma que vai perdurar a longo prazo. Ele entende que tem que haver um novo modelo econômico, que ele vai chamar de liberalismo econômico, para mudar a forma como as nações vão vir a enriquecer. Tá bom? E aí, eu preciso agora te explicar algumas coisas. Mas antes de explicar isso aqui, deixa eu responder pergunta. Diretor, atualiza para mim ali, por favor. Mirella, explica novamente como ele resolveria os conflitos imparcialmente. Como existe hoje, Mirella, a figura de um juiz, a figura de um tribunal, né, que vai resolver os conflitos sem ser ninguém que é participante naquela circunstância. Maria Eduarda, qual a relação do Adam Smith no liberalismo? Estamos falando dele agora. Adam Smith é o pai do liberalismo econômico. Cláudio Henrique, boa noite, professor. Então, para o Locke, o Estado deve garantir o funcionamento da sociedade, mas sem intervir nela diretamente? Cláudio, ele deve garantir o funcionamento de algumas partes da sociedade, né, de algumas coisas, não de tudo. Não deve se meter em educação, em saúde, por exemplo. Para ele, isso não é tarefa do Estado. Diretor, tem mais ali, diretor? Foi. Beleza, vamos lá então. Deixa eu explicar uma coisa aqui. A gente tem que entender que... Vem cá, diretor, rapidinho no quadro. Quando eu falo para você sobre o absolutismo, esse modelo, eu estou falando para você de um modelo que é o modelo político. O absolutismo é um modelo político, é um modelo que vai pautar uma lógica que nós acabamos de ver aqui, que é uma lógica de centralização. Um poder centralizado, tá? E além de um poder centralizado, a lógica de um poder também que estabelece uma lógica absoluta. E quando eu falo absoluta, é de totalidade. Um poder que pode, né, intervir e, de alguma forma, interagir para toda e qualquer esfera da sociedade dos indivíduos. Maneiro. Só que assim, quando eu falo desse mesmo absolutismo, eles tinham, né, uma vertente ou um comportamento econômico. Quando eu falo de comportamento econômico, é o seguinte, deixa eu te mostrar aqui, ó. Esse comportamento econômico, o comportamento que essas nações, né, essas nações absolutistas tinham em relação à economia, é um comportamento econômico baseado numa coisa que a gente nomeia e a gente chama de mercantilismo. Os países absolutistas, eles eram países mercantilistas. O que significa dizer que eles eram países mercantilistas? Eles eram países que buscavam o seu enriquecimento, ou seja, buscavam a sua riqueza, buscavam o ato de enriquecer através de algumas coisas. Leandro, como assim a sua riqueza? Como assim o seu enriquecimento? Como é que eles ganhavam dinheiro? Como é que eles buscavam o seu enriquecimento? Ponto 1. Eles buscavam enriquecimento através de uma coisa chamada
é metalismo. O que é metalismo, para quem não se recorda? O metalismo, ele vem do acúmulo de metais preciosos. Ou seja, os países absolutistas acreditavam que um país é muito rico quando ele tem esse acúmulo de metais preciosos. Esse acúmulo de metais preciosos, com destaque aqui, tá? Destaque para o ouro e para a prata, principalmente, tá? Não somente, mas principalmente o ouro e a prata. Ou seja, os países absolutistas achavam que ficariam ricos, o comportamento econômico deles era um comportamento de acúmulo de metais preciosos. Uma outra coisa importante que esses países também vão defender, né, é um processo de balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável, né? Essa balança comercial favorável é o seguinte: eles acreditavam que eles precisavam sempre exportar mais produtos do que importar. Exportar é mandar para fora, importar é trazer para dentro. Os autores e principalmente os governantes absolutistas acreditavam que uma nação rica é aquela que acumula ouro e prata, mas também é aquela que tem uma grande balança comercial favorável, que exporta muito mais do que importa. Outra coisa que ele também vai defender é um processo de protecionismo. Ué, Leandro, como assim protecionismo? Um processo em que eu vou estabelecer uma lógica em que eu vou proteger. Olha, como assim proteger? Eu vou gerar uma proteção da minha economia. Então eu vou te dar um exemplo bem simples, tá? Imagina que o Brasil... eu vou te dar um exemplo agora, prático, né? Recentemente o governo brasileiro fez uma taxação em algumas empresas, principalmente empresas chinesas, né? Empresas asiáticas que vendem roupas. O governo fez isso por quê? Porque ele quer mais dinheiro, tá? Beleza. Mas o governo faz isso por um motivo. Porque as marcas de roupas nacionais começam a reclamar. Começam a reclamar porque elas não conseguem competir com os preços vindos de fora. O que eu faço então? Protecionismo. Eu cobro imposto da roupa vinda de fora para que as empresas nacionais consigam sobreviver, porque senão elas vão à falência. Se elas vão à falência, eu perco empregos nacionalmente falando. Isso é protecionismo, é proteger a minha economia, cobrando taxas, muitas vezes abusivas, de produtos vindos de fora, tá? Outra coisa importante, tá, que eu tenho que colocar aqui para você, é a questão desse mercantilismo, esse modelo econômico que existia lá no absolutismo, também ter uma prática muito específica, que era a prática de deter colônias. Ué, Leandro, como assim a prática de deter colônias? Repara, Brasil, colônia de Portugal. Os países da América Latina, países como México, Venezuela, Colômbia, Equador, Chile, Argentina, colônia da Espanha. Vários países no mundo, colônias, por exemplo, inglesas, como era o caso dos Estados Unidos. Vários países do mundo, colônias francesas, como é o caso do país que até hoje é a colônia aqui, nosso vizinho, que é a Guiana Francesa, parte do Canadá. Existiam colônias variadas pelo mundo, que eram colônias dos países europeus. E essas colônias, quase sempre, com raras exceções, elas tinham um tipo de mão de obra que era mão de obra escrava. Ou seja, né, o processo de trabalho escravo. Né? O trabalho escravo, né, era um modelo muito recorrente utilizado por essas nações. Né? As nações absolutistas adotando esse modelo de trabalho escravo. Tá, Leandro, por que você está falando isso aqui tudo? Estou falando para você entender o seguinte: era assim que um país enriquecia. Ou era assim que os países diziam-se ou se entendiam como ricos. O país rico é aquele que acumula metais, é aquele que protege sua economia, é aquele que tem uma balança comercial favorável e é aquele, muitas vezes, que consegue ter colônias. Colônias essas que tinham um trabalho escravo, em grande parte das vezes. O grande ponto é que o Adam Smith vai olhar para isso aqui e falar: tá tudo errado. Tá tudo errado. Ele vai olhar para isso aqui e falar: ó, tá errado, não é para fazer assim, tem que mudar. E quando ele fala que tem que mudar, ele vai defender uma postura diferente. Ué, Leandro, como assim uma postura diferente? Vem comigo aqui rapidamente. Né? Ele vai defender, vou dar só o nome dele aqui para vocês, 1723 a 1790. Ele vai defender o seguinte: ele vai defender que o processo de riqueza das nações, ou seja, o processo de enriquecimento, né,
ele tem que ocorrer, ele deve acontecer através de um processo que é o processo de mão de obra. Ué, Leandro, como assim através de um processo de mão de obra? Ele acredita que o aumento da produtividade, ou seja, o aumento da produção é o que gera a verdadeira riqueza. Ou seja, eu não vou ter riqueza acumulando ouro. Eu não vou ter riqueza tendo colônias. Porque um dia esse ouro vai acabar, eu vou ter que gastar ele. Um dia essa colônia vai se revoltar ou se rebelar. Eu aumento a produtividade e essa é a verdadeira riqueza. Leandro, eu não entendi ainda, eu estou confuso. Olha para cá. Ele vai dizer que um país é realmente rico, né? Um país é realmente rico quando ele aumenta a produtividade da mão de obra. Ou seja, o trabalho como riqueza. O trabalho como a verdadeira fonte de riqueza. Se eu conseguir gerar no meu trabalhador, se eu conseguir fazer com que o meu trabalhador produza mais, produza de uma forma mais adequada, se eu conseguir realizar um processo produtivo que realmente faça sentido, aumentando a produção da minha mão de obra, aí eu sou rico de verdade. Então, para ele, a riqueza de verdade, ela acontece com esse aumento de produtividade. E como que eu aumento a minha produtividade? Eu aumento a minha produtividade se eu tiver um processo de especialização. Ué, Leandro, como assim um processo de especialização? O que seria esse processo de especialização? É diferente de trabalhador qualificado de um trabalhador especializado. Qualificado é aquele que estudou, se preparou, é aquele que tem qualificação. Especializado é aquele trabalhador que faz uma única funcionalidade. Ah, Leandro, é o taylorismo. Meu querido, o taylorismo almoçou e jantou isso aqui. O taylorismo, ele é uma produção econômica prática baseada no Adam Smith. É o contrário. Não é o Adam Smith que copiou o taylorismo, é o taylorismo que copiou as ideias de Adam Smith. Adam Smith vai dizer assim, olha, se eu quero um processo produtivo, se eu quero aumentar a minha produtividade, se eu quero gerar uma riqueza de verdade, eu tenho que mudar o trabalho. Para mudar o trabalho, eu tenho que especializar a minha produção. O que é especializar? É fazer que cada trabalhador realize uma única função. É fazer que cada trabalhador realize uma única atividade. Então, ao invés de, por exemplo, eu estabelecer uma produção de canetas, onde o trabalhador faça toda a caneta, você vai ter um processo em que existe um trabalhador que faça uma única funcionalidade. Cada trabalhador faz uma única função. Cada trabalhador tem uma única parte da atividade. Cada trabalhador realiza uma pequena tarefa. Então vai ter um cara só para colocar a caneta, outro só a tampa, um só o plástico, um só o adesivo, um só a carga, um só a parte traseira, um só a ponta. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu consigo ter trabalhadores que produzam mais rápido. Porque se eu faço a mesma coisa todos os dias, eu vou produzir mais. Se eu faço todas as coisas todos os dias, eu vou produzir em maior escala, em maior proporção. Então a ideia aqui é que um trabalhador especializado produz mais. E você fala, tá, Leandro, beleza. Então eu vou ter um trabalhador especializado, ele vai produzir mais. Beleza. Então se eu tenho um processo de uma especialização, automaticamente, quando eu trago uma especialização, eu trago um aumento da produção. Beleza. Então eu aumentei a produção. Quando eu aumento a produção, eu passo a ter um outro problema. Por que um outro problema? Na hora que eu aumento a minha produtividade, na hora que eu aumento a produção, eu tenho um segundo problema que é mais assim. Imagina que eu produzia uma caneta. Agora eu produzo 10 canetas. Meu querido, tem que ter para quem vender. Então não basta só aumentar a minha produtividade. Quando eu aumento a minha produção, eu também vou ter que gerar um processo de aumentar o meu mercado. Então eu também preciso gerar um aumento do mercado consumidor. Beleza? Então, se eu gerei um aumento da produção, e como que eu gerei isso? Com um trabalho especializado, eu agora tenho que aumentar o meu mercado consumidor.
Eu tenho que aumentar o número de pessoas que podem comprar o meu produto. Eu estou produzindo mais, agora eu tenho que ter para quem vender essa brincadeira. E aí, meu querido, para vender mais, tem uma série de coisas que eu tenho que mudar. Primeiro, eu não posso ter escravidão. Ué, por que eu não posso ter escravidão? Ué, porque escravo não ganha salário. Se não ganha salário, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não compra. Então, eu vou defender um processo de fim da escravidão. Ué, Leandro, então a escravidão não acabou porque, poxa, a princesa Isabel era boazinha? Não, meu querido. Acaba por um processo de adaptação ao capitalismo. Porque precisa de um mercado consumidor maior, de mais pessoas que possam vir a consumir. Ah, Leandro, tá bom, então, além do fim da escravidão, mais do que eu tenho que ter para aumentar esse mercado consumidor? Eu tenho que acabar com o protecionismo. Sabe por quê? Eu tenho que deixar a livre circulação de mercadorias. Então, eu tenho que deixar que ocorra um processo em que eu tenha livre circulação de mercadorias. Ué, como assim livre circulação de mercadorias? Se eu quero aumentar meu mercado, eu não posso impedir que um produto entre, por exemplo, em outra nação. Eu não posso impedir um processo em que os produtos estejam impedidos de competir livremente. Eu vou estimular um processo de maior competitividade. Eu tenho que ampliar a competição. Ué, Leandro, mas para que eu vou ampliar a competição? Eu vou ampliar a competição porque se eu ampliar a competição, eu gero a possibilidade de os mais aptos virem a vencer dentro desse processo produtivo. Vamos lá para o... Eu escrevi muito aqui, ficou apertado. Deixa eu usar o slide para terminar a aula. Vem aqui. Então, repara. Eu vou especializar... Eu coloquei aqui exemplo de alfinetes, tá? Porque o exemplo dos alfinetes é o exemplo que ele usa no livro. O Adam Smith, ele usa o exemplo do alfinete. Que ele fala, um alfinete não vale nada. Vale, sei lá, 5 centavos, 10 centavos, vale muito pouco. Né? Mas... mesmo assim, é difícil produzir. Por que eu consigo fazer que ele valha tão pouco? Porque eu produzo tanto, que faz sentido vendê-lo em quantidade. Né? Ou seja, se eu especializo a produção, eu consigo produzir coisas pequenas em grande quantidade e gerar esse aumento produtivo. Se eu aumento a produção, eu aumento a riqueza. Porque se eu tenho mais produtos, eu tenho mais riqueza. Se eu tenho mais riqueza, eu tenho que aumentar o meu mercado. Para aumentar o meu mercado, eu tenho que acabar com o mercantilismo. Porque quando eu aumento a riqueza, aumentei porque eu tenho mais produtos, eu aumento o mercado, eu tiro o protecionismo, eu tiro a mão de obra escrava, eu estabeleço um processo em que as pessoas vão ter liberdade para poder buscar seus próprios interesses. Por isso, liberalismo. Porque a relação econômica vai andar de forma fluida, segundo Adam Smith. O Estado não vai intervir. O Estado não vai impedir, ele não vai ter tarifa de proteção, não vai ficar acumulando metal, não. Vai dizer que as pessoas, por serem livres, circulem livremente para conseguirem, para buscar e desejar o que elas bem quiserem, o que elas bem desejarem. Agora, tem uma coisa importante, olha, lê esse texto aqui comigo aqui. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio. E nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. Quer ver um exemplo? A Beatriz, que está aqui no chat, né, ela assinou pro Enem. Ela pagou para ser assinante do Proenem. Ela pagou não porque, poxa, ela quis ajudar a gente. Ela pensou, vou ajudar a equipe. Não foi isso. Ela pagou porque ela pensou, olha, o custo-benefício vale a pena para mim. Vou pagar para ter aulas, para ter a plataforma, para ter redação corrigida, para ter simulados da plataforma, para ter exercício em vídeo. Para mim faz sentido, então vou pagar. Ou seja, eu não esperei que a Beatriz tivesse benevolência, seja boazinha comigo. Não. Eu ofereci para ela um serviço e ganhei em troca disso. A ideia do Adam Smith é que se eu manter a sociedade livre e o governo, o Estado não interferindo, as pessoas naturalmente vão buscar seus próprios interesses. Ele diz que nós somos egoístas, mas nós somos egoístas e esse egoísmo vai fazer que cada um busque seus próprios interesses. E dessa forma a sociedade vai se organizar. Basta eu garantir que todos sejam livres,
Basta eu garantir que todo mundo tenha direito à vida, que ninguém retire a propriedade de ninguém, que as pessoas vão arrumar maneiras de formas egoístas, mas vão arrumar maneiras de conseguir viver coletivamente em sociedade. É o que a gente chama, muitas vezes, as pessoas vão utilizar esse termo, né, que é a mão invisível do mercado. Né? O que é a mão invisível? É a mão que anda sozinha, organizando o mercado. Quando eu falo de mão invisível, é porque é uma perspectiva de que o mercado se rege por conta própria. Não precisa do governo se meter, do Estado se meter, não, ele vai se organizar sozinho. Vai haver uma lei da oferta e da procura, né? Naturalmente as pessoas vão procurar alguns produtos e eles vão existir. E esses vão ofertar o que as pessoas procuram. O Estado não tem que se meter nisso. Não tem que controlar preço. As pessoas vão naturalmente regular os preços. A ideia lógica e fundamental aqui é que o Estado, o governo, ele tem que garantir lá o que o Locke defendeu, os direitos naturais, a proteção interna e externa, garantir o julgamento imparcial e a economia deixa andar. Não se mete na economia. As pessoas, por serem egoístas e racionais, elas vão naturalmente organizar-se na sociedade de forma que ela venha dar certo. Para ele, isso tudo vai gerar uma sociedade justa sem o governo se meter, sem o governo vir a intervir. Para ele, isso é uma possibilidade. Tá? Tem pergunta ali, diretor? Ele defendia Laís, ele defendia a autorregulação do mercado? Sim. Professor, o liberalismo tem influência do iluminismo? Essas correntes aconteciam ao mesmo tempo, tá, Tailândia? Por exemplo, o Locke é iluminista e liberal, né? Nem todo liberal, né, a gente vai falar que é um iluminista, porque tem liberais que são posteriores, né? Agora, o fundador, que é o Locke, ele era liberal e iluminista, tá bom? Gabriele, professor, se para o Locke era dever do Estado garantir direitos com a educação, era dever de quem? Setor privado? Naquela que existia um setor privado desenvolvido? Gabriele, era dever das pessoas. Elas devem procurar a educação por conta própria, se for útil para elas. Não é o Estado que tem que propor isso. Né? Não é gasto do Estado, esse é um gasto do Estado. Segundo ele, a educação, assim como outros oferecimentos do Estado, tem que ser pelas próprias pessoas. Ah, não, mas vai ter gente que não vai ter. A pessoa vai correr atrás para poder ter. Porque para ele existe um processo que, se você é livre, você tem vida, você tem sua propriedade garantida, o resto você corre atrás, filho. Vai lá, trabalhe, né? É o trabalho como fundamento dessa busca dos indivíduos, tá bom? Última perguntinha Essa eu já respondi, essa já foi. Beleza. Galera, excelente noite pra todos. O pessoal tava pedindo print ali, né? Diretor, deixa lá o print rolar. É isso, tira o print aí. Abraços, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.